sou Luiz Alberto Gianaro, artista plástico, professor de arte, tenho atuado aqui nos cursos livres da Pintar, Casa de Materiais Artísticos, tenho 33 anos de carreira artística e pedagógica e venho realizando ao longo desses anos todos um tipo de pesquisa que abarca uma diversidade muito grande de concepções estilísticas e de linguagens expressivas. É um pouco desse universo que tento explorar aqui nos cursos oferecidos. Trabalhamos com vários tipos de público, desde os iniciantes que nunca entraram em contato com o universo artístico, só tem gosto pela coisa, só tem a pura apreciação, a pura e sincera apreciação pela arte, até desenvolvendo até a percepção, a sensibilidade, aguçando o espírito analítico daqueles que já têm uma bagagem e até mesmo daqueles que já têm uma formação artística. Então, dentro desse leque de possibilidades, claro que a gente vai afinando a nossa linguagem, a gente vai afinando o nosso discurso, podendo receber bem a quem deverá introduzir-se na matéria e podendo desenvolver e aprimorar aqueles que já têm uma bagagem. Dentro da minha trajetória, eu procurei de formação, eu tenho uma bagagem que é de formação tanto em ateliês de arte, quanto uma bagagem acadêmica. Bem, então, o tipo de trabalho que eu procuro fazer aqui no ateliê da Pintar engloba um pouco dessa diversidade toda de níveis e de objetos de interesse artístico, certo? Níveis do ponto de vista desde o nível introdutório até um nível mais amadurecido, para quem já tem, como eu disse, uma formação específica, até mesmo uma graduação ou, por que não, uma pós-graduação, né? E diversidade no sentido linguístico, no sentido técnico, no sentido estilístico, perfeito? É uma visão, na verdade, artística que eu venho formando, uma visão sistêmica, de natureza universalista, que procura abarcar e receber e coerenciar com minúcia toda a diversidade de manifestações artísticas possível, né? Toda a diversidade, claro, do ponto de vista relativo, não do ponto de vista absoluto, evidentemente. A nossa formação, então, ela se divide nos cursos de desenho de observação, entendam, desenho de invenção, de imaginação, desenho de perspectiva, certo? Desenho de figura humana, avança para os cursos de natureza pictórica, por intermédio da aquarela, por intermédio da acrílica e culminando com as técnicas representacionais da pintura a óleo. E também passa pelos meios gráficos, né, da gravura, seja a xilogravura, seja a gravura em metal, certo? Então, dentro desse panorama de linguagens, de modalidades, a gente pretende fazer um trabalho não só propedêutico, mas também de aperfeiçoamento e de conclusão, de arremate de uma formação, né? Em síntese, em linhas gerais, a arte, no meu modo de entender, ela tem uma grande serventia, que é de unir as forças opostas. Eu até tomei a iniciativa de enumerar vários pares de oposições, seja do ponto de vista principial, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista especificamente artístico. Cheguei a uma casa de mais de 60 oposições. Não vou enumerá-las aqui, obviamente, mas fiquemos com aquela que mais interesse pode nos causar do ponto de vista restrito da arte, a relação forma e matéria, certo? Então, dentro dessa
dessa força opositora, né, forma e matéria, nós procuramos desenvolver, eu procuro desenvolver um trabalho, né, de conexão, né, de interação entre essas partes e subdividido em vários níveis hierárquicos. Em linhas gerais, no tocante, por exemplo, ao desenho, às técnicas representacionais do desenho, a gente começa com uma abordagem estrutural, geométrica, analisando tanto a estrutura das formas, das figuras, dos objetos, quanto das composições artísticas, né? Todas elas são pautadas por uma malha estrutural geométrica de caráter ou planimétrico ou volumétrico, que pode ser plenamente codificada pelo estudante desde o princípio, né? A partir disso, a gente evolui para um tratamento planificado da configuração, e tratamento planificado esse que ganha a sua devida finalização com a qualificação orgânica dos contornos. Para culminar, entra aí o tratamento de luz e sombra, que vai realçar e coerenciar todas essas partes organicamente. Para aqueles que desejam uma formação pictórica específica, enquanto técnicas de desenho, vamos assim dizer que as etapas se concluem aí, não é por aí. Mas, do ponto de vista pictórico, eu vejo a necessidade de uma fase ainda posterior, né? Quer dizer, de um ajuste do estudo preparatório da luz e sombra para as modalidades específicas da pintura, certo? E, nesse sentido, a construção pela luz se faz necessária. Então, aí nós concluímos o nosso percurso em termos de formação, de aprendizagem, né? E podemos, assim, avançar para o território pictórico. No território pictórico, abordamos questões ligadas à teoria das cores, formação de paleta, especificidades dos pincéis, dos vernizes, dos óleos, mas é como eu disse há pouco, a questão das forças opostas. Não devemos só examinar essas questões do ponto de vista da matéria, da natureza da matéria, que é muito importante, claro que é muito importante, mas é mais importante ainda a natureza da forma. E pela forma é que nós haveremos de diferenciar todo um leque vastíssimo de possibilidades estilísticas. Por um lado, a história da arte não cansa de dar generosos exemplos sobre essas questões. E percorremos exatamente esse caminho, conciliando vertentes contemporâneas com as vertentes modernistas, culminando com as abordagens de natureza mais classicizante. Perfeito? Procuro desenvolver, portanto, um trabalho que tenha uma linha condutora de continuidade, tá certo? E não de ruptura, de continuidade em relação a esses três grandes momentos do desenrolar da história da arte, né? Vale dizer, o classicismo, a antiguidade, os ideais da antiguidade, a modernidade, com toda a elasticidade que o termo moderno, que o conceito moderno possui, e a contemporaneidade, né? São três momentos distintos no tempo, mas eu não os tenho visto como elementos, como forças de ruptura entre si. Para isso serve justamente todo o leque de pares de opostos que eu estava mencionando há pouco. Enfim, dentro desse prisma, a gente procura fazer um trabalho, né, de aperfeiçoamento, de formação profunda, que não abre mão não só do conhecimento do universo plástico, representacional, mas também das dimensões histórico-contextuais, através das quais o universo artístico, ao longo de todos os tempos, não cansou de nos mostrar exemplos, generosos exemplos, verdadeiras obras-primas em certos casos, vocês sabem disso. Do ponto de vista da evolução
histórica, podemos discernir, sim, esses três momentos tranquilamente, né? A antiguidade clássica, a modernidade e a contemporaneidade. Mas esse é o prisma diferencial que procuro desenvolver nessa abordagem. Uma abordagem que não prima pelo festival de rupturas a que boa parte da historiografia considera essas transições, né? Aliás, nem considera como transições, porque se assim fosse, não, o festival de rupturas não se daria, não é verdade? Então, é por esse outro viés que eu procuro explorar, né? Como a evolução formal, o surgimento de uma novidade, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista representacional, ele é inerente às forças evolutivas do universo, perfeito? Ele é parte integrante e isso é facilmente comprovável examinando a história da arte com outros olhos, os olhos que eu tenho procurado justamente desenvolver, perfeito? Então, se você tem interesse pelo universo artístico, se você tem interesse por cursos de arte, se você gosta e aprecia a arte, mas mesmo que não tenha nenhuma formação, nenhum conhecimento prévio, venha conversar com a gente aqui na Pintar e será um prazer recebê-los.